Bom, hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, a gente está com um especial aqui no Universa. Coloca na tela para mim uma reportagem muito interessante falando sobre a participação das mulheres na política. Esse até era o gancho aqui da nossa entrevista, do convite, mas eu achei importante a gente abrir com essa atualização desse evento hoje, né? Porque é muito forte e fala muita coisa. Ó, o Brasil vai levar 120 anos para ter um equilíbrio entre homem e mulher. A taxa de representação feminina atual no Congresso brasileiro é de apenas 15% dos parlamentares, sendo que as mulheres constituem 53% do eleitoral brasileiro. Essa estimativa foi feita pelo Universa, aqui do UOL, levando em consideração esse percentual, indica que o Brasil vai levar 120 anos para chegar à paridade de gênero na Câmara dos Deputados e no Senado. Em um estudo publicado no ano passado pela ONU Mulheres, o país aparece numa posição de número 142 na representatividade parlamentar, no total de 192 países, né? Aliás, uma pesquisa também mostrou hoje que o Brasil fica na posição de número 80 quando a gente fala sobre um bom país para ser mulher, como se tivesse que pensar nisso. E essa reportagem até abre com essa frase que eu acho muito forte: a igualdade entre os sexos é o único caminho para a evolução da pátria. A frase é de Josefina Álvares de Azevedo, ela escreveu isso num jornal, A Família, em 1888. Infelizmente morreu antes de ver realmente a conquista do direito dos votos. Porque é muito importante a gente lembrar hoje, nesse dia 8 de março, é que as mulheres, elas foram autorizadas a votar apenas em 1932. E aí eu queria passar a palavra para vocês. Vou começar agora pela Jandira Fegali, que está até mais tempo na política, né? Como a própria Joyce nos falou há pouco. Deputada, como é que a senhora vê, né, a luta hoje, nesse dia 8 de março, para que a gente consiga realmente reduzir esse tempo de 120 anos? Como que a gente faz isso? Olha, Fabiola, eu olhei essa foto que você mostrou agora, com várias deputadas, e me lembrei da foto da Carlota Pereira de Queiroz, que era uma só, né, em 34. E vejo agora que somos 77. E vejo, em 34 para 2022. Né? Olha o tempo que nós levamos para ter 77 mulheres. Eu acho que tem aspectos culturais, né, porque o machismo é uma ideologia. E quando a gente se diz feminista, muitas pessoas dizem, não, eu sou feminina, não sou feminista. Isso é um pouco ridículo. Né? Eu digo isso porque é ridículo. Porque o feminismo é simplesmente dizer o seguinte, não podemos ter uma relação de poder entre homens e mulheres onde nós somos subjugadas, somos tratados como seres inferiores. Então, nós queremos direitos iguais. É isso. Então, há um aspecto cultural, né? Cultural de relações de poder. Há um aspecto econômico, porque a independência financeira estabelece protagonismos, estabelece a possibilidade de emancipação, e há aspectos da política, dentro dos partidos, né, e dentro da legislação também. Então, nós temos que enfrentar esse conjunto de questões. Mas, na legislação, a lei de cotas não foi suficiente, né, porque nós tivemos candidaturas laranja, nós tivemos uma série de aspectos para cumprir a lei, simplesmente botar ali candidaturas que não eram verdadeiras, não tinham recurso, não tinham espaço nos partidos, não tinham tempo de televisão, não tinham nada. A gente veio melhorando a legislação. Mas tem uma legislação que a gente precisa, de fato, resolver, que é a reserva de vagas, que nós não conseguimos aprovar esse ano, que é você ter um mínimo de reserva de vagas dentro dos parlamentos para que as mulheres ocupem esse lugar. Isso nós não conseguimos aprovar, né? Porque, de fato, se a gente não acelerar a legislação, se a gente não tiver aceleração legislativa, a gente vai demorar, de fato, muito tempo para ter essa paridade de gênero aqui no Brasil. Então, nós não conseguimos fazer isso, e isso vai dificultar essa presença. Agora, os avanços legislativos que a gente teve, com 30% de recursos, com presença com tempo de televisão, com presença, de fato, nas chapas, para serem campanhas verdadeiras, isso vai nos ajudar. Mas se a gente não avançar com outros aspectos na disputa política, a gente não avançará apenas com a legislação brasileira. Na sua análise, deputada Joyce, como que a gente pode reduzir esse tempo? A gente está num ano eleitoral. De que forma essa Sim. luta deve acontecer?
Bom, eu acho que dá para reduzir de duas maneiras, que elas não são muito complicadas de falar, mas acabam sendo mais complicadas quando você tem que colocar isso em ação. Uma é a capacitação política das mulheres, e essa capacitação tem que começar já na escola. Né? A mulher precisa estar capacitada. Tem muita mulher que não sabe o caminho para uma filiação, por exemplo. Tem muitas mulheres que não sabem o caminho para você estar dentro de um partido político, ou como é que você tem voz dentro do partido político. E muitas vezes ter voz dentro de um partido é difícil até para nós, que já estamos em espaços de poder. Então, nós precisamos ter mais voz dentro desses partidos políticos, dentro desses espaços de poder. E, obviamente, nós temos que enfrentar todo esse machismo e esse preconceito que existe. Dizer que não existe é realmente colocar a cabeça no mundo da lua. Existe. Então, capacitação é uma dessas coisas. E outra coisa é ajudar no processo legislativo para que as leis sejam, de fato, ampliadas, como disse a Jandira Fegali. Você sabe que quando eu cheguei no parlamento, Fabiola, eu era contra cotas. Eu era contra cotas, por princípio. Sou contra e acabou. Convivendo no parlamento, vendo o tamanho da bancada, como as mulheres se organizam, né, para temas nacionais, eu mudei de ideia em relação a isso, que as cotas não são o ideal. Né? O ideal está longe de ser isso. O ideal é que nós tivéssemos condições iguais de luta, que nós conseguíssemos a representação de mais de 50% no parlamento, uma vez que somos mais de 50% da população. Mas as cotas, elas se transformaram numa espécie de estepe. E nós precisamos dela para que o carro ande, porque senão a gente vai ficar mais para trás. Acho que 120 anos para que nós tenhamos a política equilibrada, um parlamento equilibrado, é uma eternidade. Né? Nós temos a obrigação de tentar encurtar esse tempo, e isso vem, sim, com a organização dessas mulheres que estão nos espaços de poder e com capacitação para que nós possamos fazer com que essas mulheres, né, levantem o dedo, quando for, levantem o dedo em riste, né, e que a voz delas sejam respeitadas, as vozes delas sejam respeitadas. Fabíola, tem um Luta, aspecto... Joyce. Oi, pode Fabíola, falar, Jandira, pode falar. tem um aspecto, você veja, a gente estava vendo agora essa questão aí do Arthur Duval, né? Esse deputado de São Paulo. Esse cidadão teve mais de 500 mil de votos. Então, é preciso que a gente gere consciência. Né? A maioria do eleitorado é de mulheres. Quem está votando nesse deputado? Então, nós precisamos gerar consciência na sociedade para que elas também vejam como votar, quer dizer, como dirigir os seus votos. Então, esse debate precisa ser feito. Esse debate de que voto as pessoas vão dar, em cima de que compromissos, de que consciência. De fato, a escola é muito importante, de fato, os debates políticos são importantes. E eu te digo mais, a mídia também é importante, porque a comunicação aberta, a grande comunicação brasileira, tem que ter papel. Eu te digo, eu tenho dito isso. Lamentavelmente, o voto não é valorizado na comunicação brasileira. O parlamento só aparece quando é para dar má notícia do parlamento brasileiro. Né? As coisas que a gente faz de bom na luta política brasileira, elas não aparecem. Nunca diz qual foi o projeto que a gente fez, a coisa boa que a gente fez no parlamento. Nunca disseram qual foi o projeto que eu relatei, que a Joyce relatou, qual foi a lei que a gente fez. Agora, se um deputado rouba, ele é mídia o mês inteiro. Mas uma lei que a gente fez de bom, ela não é mídia nunca. Então, assim, ninguém diz o que eu fiz, o que as mulheres fizeram. Então, nós nunca somos boa notícia. Então, a política sempre é vinculada ou à corrupção ou à coisa ruim. Então, nós nunca somos a coisa boa. Então, isso também gera... A política, né, deputada? Isso é muito interessante que a senhora está falando, porque tem a ver com uma coisa que eu acredito demais, que é o jornalismo de construção, e não de destruição, né? Porque é bem isso, assim, que é realmente o que acaba não dando clique, não dando audiência, as pessoas não estão interessadas. Você faz um debate sobre educação... Você faz... 32% de abstenção. A média brasileira é 32% de abstenção na eleição. É isso. Por quê? Porque as pessoas acham que não vale a pena votar. Então, a gente nunca tem a mídia da coisa boa da política, só da coisa ruim. E aí o cara faz ali o clique, né? Aquele clique, o like, né? Tá tudo certo, esse mamãe falei aí, esse é o cara do like. Aí veja o que ele fez agora. E esse cara teve 500 mil de votos. Então, é muito grave, às vezes, o que a comunicação faz com a vida da boa política. Né? Então, a gente precisa criar uma consciência da construção da boa política para que também
as mulheres sejam votadas e os bons políticos sejam votados. Fabíola, eu queria só complementar aí o que a Jandira disse. Esse nivelamento por baixo que o parlamento sofre é um nivelamento por baixo mesmo, né? Hoje, se o Papa Francisco saísse candidato, ele já ia ter metade do povo batendo nele. Então, não interessa quem você seja, não interessa a dignidade que você seja, já é um nivelamento por baixo, né? Então, a Jandira falou, se um político corrupto é pego, é notícia toda semana. Eu acho que assim, a lei também precisa melhorar. O político foi pego com a boca na botija, cadeia para ele. Mas nós que estamos fazendo um trabalho decente, que estamos fazendo um trabalho de boas relatorias, de boas bandeiras, né? Porque tem bandeiras, por exemplo, que também não andam no Congresso Nacional. Eu tenho 289 projetos apresentados, muitos contra a corrupção, e está lá, dentro da gaveta do presidente da Câmara. Né? Porque quem está mais em volta ali do presidente da Câmara é que, né, os mais próximos é que tem esta honra de receber boas relatorias. Então, é preciso realmente mudar essa visão e mostrar o que é o parlamento como um todo, para que nós não ouçamos mais frases como eu odeio política. O quanto eu escuto isso de mulheres, eu odeio política. E aí eu imediatamente faço uma ressalva, eu digo, não, você não odeia política, você odeia político que não faz a coisa certa, e você mistura com a política. Não tem como odiar a política, tudo é política. Do buraco de rua na esquina, o atendimento no hospital, as questões econômicas do Brasil, tudo é política. Então, é isso que as pessoas precisam entender. E nós temos que trabalhar para que esse nivelamento por baixo seja, de fato, um nivelamento mais para cima. Quem faz direito, que seja reconhecido por aquilo. Quem faz errado, que seja penalizado por aquilo. Pronto. Espaço aberto para a gente discutir as mulheres na política. Muito obrigada pela participação de vocês. E bom dia de luta. Obrigada, deputada Jandira Fegali. Até a próxima. Fabíola, a todas as mulheres do Brasil, dia de luta e de esperança. Espero que esse ano a gente dê uma boa virada. É isso aí. Dia de luta. Tchau, tchau, Joyce. Muito obrigada, deputada.